Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus, nosso Mestre, continue nos fortalecendo na caminhada, a fim de que possamos superar as nossas dificuldades internas, externas, que possamos aproveitar essa encarnação para desenvolver em nós a capacidade de amar. Há milênios estamos encarnando, desencarnando, para desenvolver inteligência e sentimento. No campo da inteligência, o ser humano já deu saltos, mas no campo do amor ainda deixamos a desejar, por isso sofremos. E neste momento, meus amigos, fechando nossos olhos, vamos buscar a imagem do meigo Rabi da Galileia. Vamos visualizar esse mestre de amor, irradiando a sua luz maravilhosa, que vai envolvendo toda a nossa casa de oração, que vai envolvendo cada um de nós, nos trazendo certeza de que não estamos sozinhos. E neste momento, Senhor, queremos te agradecer por tudo que tem colocado à nossa disposição, a fim de que nos tornemos bons. Muito obrigado, Senhor, pela escola abençoada que é nossa terra. Muito obrigado, Senhor, pelas belezas com que a povoaste. Obrigado, Senhor, pela luz que nos aquece, pelos rios que murmuram nas campinas, pelos pássaros que cantam ao nosso redor. Muito obrigado, Senhor, pelo pão que nos alimenta, pela água que nos dessedenta, pela noite que nos reconforta. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação. É oportunidade de recomeçarmos de onde paramos, de reconstruir o que destruímos. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da família, dos amigos que nos acompanham nesta jornada. E como eterno pedido que somos, Mestre, gostaríamos de pedir pelos nossos irmãos que estão em locais de guerra, como na Ucrânia, na Rússia. Nossos irmãos que estão sofrendo por toda parte, Senhor. Te pedimos, derrame bênçãos de luz e paz, envolvendo a humanidade inteira, Senhor. E que possamos, unidos no ideal de amor, transformar o nosso mundo de expiações e provas num mundo de regeneração. Que assim seja. E hoje nós temos o prazer de ter conosco a Flávia, que vai nos falar a respeito da beneficência e paciência, né? Do livro Palavra de Vida Eterna, tá? Olá, uma boa noite a todos. Sempre uma alegria imensa estar aqui nessa casa de oração, sempre tão acolhedora. E a gente vai falar, como a dona Ivone falou aqui, de... Hã? Eu chego para cá? A gente vai falar sobre esse tema do livro Palavras de Vida Eterna. São mensagens de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. E é muito bonito esse capítulo de beneficência e paciência. São vários itenzinhos que nós vamos tratar, que a gente vai tentar entender o que Emmanuel quer nos dizer. Ele começa com uma passagem de Paulo aos Coríntios. A caridade é paciente e benigna. Ele fala da caridade sendo paciente e sendo benigna. É difícil a gente compreender essa questão da caridade ser paciente. Exige de nós ajudarmos alguém.
E muitas vezes a gente não compreende, a gente está ajudando e quer talvez um imediatismo de uma gratidão, de uma serenidade, sem que a gente compreenda. Tem uma passagem na vida do Chico Xavier, Chico sempre nos ensinando muito, em que ele sempre saía para a Vila do Pássaro Negro, né? Todos os sábados, antes dele ir lá para o abacateiro. E, antes dele sair de casa, tinha uma multidão de pessoas esperando o Chico. Então, as pessoas já ficavam esperando, acompanhavam ele até o abacateiro. E sempre acontecia a mesma coisa. O pessoal que estava lá esperando, eles já estavam prestes a sair, aparecia um senhor. E esse senhor, todas as vezes que ele aparecia, ele estava alcoolizado. E ele já chegava, e o Chico, quando via de longe, o Chico já falava: "Oh, meu irmão, estávamos aqui ansiosos te esperando." A Maíse Braga, que é uma palestrante aqui de perto, né, de Brasília, ela conta essa história e ela fala o seguinte, que na hora que o Chico falava isso, tinha um monte de espíritas ali, os trabalhadores, dirigentes, presidentes das casas espíritas do Brasil todo que iam lá. Aí diz que um já olhava para o outro e falava: "Ai, meu Deus." Só pelo olhar já dava preguiça, né, daquele senhor alcoolizado, como diz o bom goiano, estorvando. E aí, diz que ele começava a cantar, uma voz magnífica. E aí ele cantava música de Silvio Caldas. Aí terminava o Chico: "Ai, que coisa mais linda. Agora canta aquela do Nelson Gonçalves." E aí ele começava a cantar. E era a coisa mais linda. Chegava no final, ainda tinha mais uma que ele cantava. E aí, os espíritas já olhavam assim: "Ai, meu Deus, acaba logo que nós temos que ir para o abacateiro." E o Chico sempre ainda arrematava com mais uma música. E conta a Maíse Braga que num desses dias, um amigo dela, chamado Maurício, estava presente quando ele terminou de cantar, e ele falou assim: "Ah, Chico, como é bom estar aqui com você, porque você conhece as minhas dores. E você sabe que cada canção que eu canto, eu elimino um pouco mais do álcool que está dentro de mim." E o Maurício ficou muito curioso com aquilo. O pessoal começou a despedir e ele foi atrás desse senhor para entender. Ele falou assim: "Olha, você falou que o Chico te conhece bem." E ele percebeu que ele estava bem mais sóbrio. Ele falou: "Por que você bebe, então?" Aí ele falou assim: "Olha, ele não tinha 40 anos. Ele estava atravessando a rua com uma filha de 6 anos. E na hora que eles foram começar a atravessar a rua, veio um ônibus meio que desgovernado e arremessou a filha dele, ela morreu na hora. Ele só segurou pelos braços a filha morta. E desde aquele dia, a dor tomou conta, foi tamanha na vida desse senhor. E ele passou a beber. Mas era ali, visitando o Chico Xavier, que ele encontrava alento, encontrava amor, encontrava acolhimento. E o Chico Xavier, ele era assim. Tem um outro caso que narra de um senhor, que esse senhor, todas as vezes que ele chegava para ver o Chico, as pessoas ficavam assim incomodadas, porque o odor era tão grande, saía um mau hálito tão forte dos dentes podres daquele senhor, e ele ia até o Chico Xavier e beijava a mão do Chico. E o Chico sempre naquela paciência, o povo doido para o homem andar logo, e o Chico dando toda a atenção do mundo. Chico que é exemplo para nós.
Então, são situações assim que não tem como a gente não lembrar do Chico Xavier, com a caridade e a paciência. E nos faz refletir, porque nós, muitas vezes, na nossa casa espírita, quando a gente começa a ter alguém que começa a questionar demais, muitas vezes nos falta paciência. E a gente precisa repensar, porque são esses grandes nomes do Espiritismo que nos mostram que doutrina espírita é acolhimento, é amor, acima de tudo. Antes de eu começar a dar palestras, e a gente insegura, eu tinha 20 e poucos anos, eu li num jornal, eu falo que Deus nos intui, e me intuiu a ler uma mensagem do Chico Xavier falando o seguinte, que às vezes pode ser um orador espetacular. Ele pode vir e narrar sobre o suicídio, sobre o umbral, as consequências daquele que cometeu um suicídio. Mas se o orador não tiver a sensibilidade de comentar o evangelho, ele às vezes vai pegar e vai descrever o umbral como ninguém. Vai narrar todas as mazelas daqueles que cometem o suicídio. Mas a gente tem sempre que lembrar que às vezes a pessoa procurou a casa espírita para receber o consolo, o conforto, porque ela perdeu um filho que cometeu o suicídio. Então, a gente pode falar de tudo do umbral, mas a gente tem que lembrar que as pessoas que também cometem, elas vão receber o amparo da espiritualidade, que elas terão oportunidade de reencarnar ainda. Da mesma forma, aborto. Então, são situações em que a gente tem que entender que a caridade, ela precisa, mesmo quando você está ali dentro de uma casa espírita, não só como um palestrante, mas você levando a sua palavra de consolo, de amor para as pessoas que adentram a casa, nós temos que ter essa sensibilidade de sempre consolar. Essa casa espírita é isso, é hospital acima de tudo. Então vamos lá, vamos começar e ver o que Emmanuel fala para nós. Beneficência sim, para com todos. Prato dividido, veste aos nus, remédio aos doentes, asilo aos que vagueiam sem teto, proteção à criança desamparada, auxílio ao ancião em desvalimento, socorro às viúvas, refúgio aos indigentes, consolo aos tristes, esperança aos que choram. Entretanto, é preciso estender a bondade igualmente noutros setores. Então, aqui, inicialmente, ele nos mostra as diversas formas de caridade. Porque é magnífico a gente entender essa doutrina abençoada, e o Chico já falava isso. Que se a doutrina espírita, que se Kardec tivesse dito, fora do espiritismo não há salvação, isso provavelmente iria deixá-lo com o pé para trás. Mas fala para nós, fora da caridade não há salvação. E a caridade, quando a gente lê, dentro desses primeiros exemplos aqui da beneficência, ela está ao alcance de todos nós. Rico, pobre, saudável, doente, preto, branco, quem tem estudo, quem não tem. A caridade bate na porta de todos nós. A gente pode exercer o bem em diversas situações. A gente não precisa ter muito dinheiro para a gente ajudar alguém. Muitas vezes é uma palavra de consolo, um sorriso que levanta uma pessoa caída
que a tira de um momento de estupidez. Em cada momento a gente pode ajudar. Quantas vezes a gente está numa situação e alguém chega para nós para falar de algum problema? Nessa hora é importantíssimo, eu costumo fazer isso. Porque às vezes eu ouvia a pessoa vir com um problema, eu olhava e pensava, deixa eu ajudar. Hoje eu tenho sido mais vigilante. Porque nem sempre a gente está vigilante. A gente, infelizmente, né, nas 24 horas do dia, tem dia que a gente não está ali. Mas todas as vezes que alguém vem me falar de algum problema, eu tenho buscado mentalizar Jesus. Para que eu seja ali, como foi dito por Francisco de Assis, instrumento de amor, de paz. Então, todas as vezes que alguém chegar para você e falar, deixa eu te contar, estou passando por um problema difícil. Nessa hora, gente, já vamos mentalizar Jesus na nossa vida. A Mãe Santíssima. Para que possa sair dos nossos lábios a mensagem que vai erguer aquela pessoa. Para que a gente seja instrumento de amor. Porque quando a gente não tem essa vigilância, às vezes, o anjo da guarda daquela pessoa conversa com o nosso anjo da guarda e aquele encontro que a gente acha que é por acaso acontece, mas não é. Os anjos da guarda trabalham para a gente encontrar. E aí, o anjo da guarda vai atuar em cima da gente ali. Ó, você está indo no centro, você conhece a doutrina espírita, vamos falar para essa pessoa o que ela precisa ouvir? Mas nós, invigilantes, a pessoa chega e fala assim, nossa senhora, eu estou passando uma crise horrível com meu marido. A gente não busca oração e às vezes a gente vira e fala, mas o que você está fazendo com aquele traste? Os anjos da guarda que fizeram tudo para a gente encontrar, achando que a gente ia poder colocar em prática um pouquinho do evangelho, a gente, no momento de vigilância, perde a oportunidade de ser instrumento de amor. Então, quando alguém vem trazer um problema, mentalizemos Jesus. Para que a gente seja um instrumento, para que a gente oriente da melhor maneira. Você procurou o evangelho? Você procurou uma terapia de casal? Você procurou olhar mais as qualidades do seu marido ou da sua esposa? E por aí vai. Porque normalmente nós damos o nosso palpite sem buscar a oração. E nisso são pequenas condutas do nosso dia a dia que nos ajudam a fazer o bem, a colocar em prática esse exercício de amor que é caridade. E todas as vezes que a gente puder abrir a nossa boca, mentalizando Jesus para a gente ser instrumento, melhor. Então ele traça aqui várias coisas, da gente dividir um prato, da gente olhar no nosso guarda-roupa, se a gente tem roupas que a gente não está utilizando, que a gente possa ceder para um bazar. Se a gente pode ajudar, às vezes a gente está sem condições de comprar uma rifa, mas a gente tem condições de vender, de ajudar a casa. Então, assim, são inúmeras as oportunidades que nos aparecem para a gente fazer o bem. Ligar para um parente que tem tempo que a gente não conversa, que a gente sabe que às vezes está passando por um momento difícil. Todas as vezes que nós saímos da nossa cortina do eu e nos preocupamos com a felicidade dos outros e não somente com a nossa, nós estamos colocando a beneficência em prática. Porque às vezes as pessoas pensam que para ser caridosos, elas têm que abraçar muitas atividades. Tem gente que fala, não, quando eu aposentar, eu vou poder trabalhar. Agora eu não estou tendo condições. E às vezes coloca situações em que a gente, eu não tenho condições de dar palestra agora, eu preciso estudar, dona Ivone. Né? Não vou conseguir dar uma... Gente, eu estou aqui agora, passei na porta da irradiação, ela está entupida, é o Rossandro que está falando. Olha aqui, é meu atrevimento de concorrer com o Rossandro. Eu não sou como o Rossandro, mas eu estou tentando fazer o meu melhor aqui. E Deus sabe. E Ele sabe o que passa no íntimo do coração de cada um de nós. O importante é que a gente se doe. O
O importante é que a gente trabalhe para Jesus com o amor que a gente carrega dentro da gente, sem se comparar. Que bênção que nós temos palestrantes iluminados como ele, que está ali e alcança tantas pessoas, um psicólogo, isso é maravilhoso. Mas que bom que tem eu aqui que quebra o galho também. E por aí vai, não é, tia? A espiritualidade precisa da gente. O homem nasceu em Campina Grande, vocês têm que contentar com a gente aqui também. É mais ou menos assim. Mas o que eu quero dizer? Nós, às vezes, arrumamos desculpas para não trabalhar, porque a gente acha que a gente não tem condições de falar, de dar passe. Ora, todo mundo que tem amor no coração tem condições de dar passe. É um ato de amor, de você estar em sintonia com Jesus e doar o seu melhor. Ah, mas Flávia, eu não vou dar conta de dar uma aula de evangelização, não. Falar de amor para as crianças, falar de Jesus. Então, o trabalho está aí batendo a nossa porta. Não queira achar que você tem que ter coisas espetaculares, atributo. Não! A gente não precisa ficar pensando que vai ser assim para a gente começar a trabalhar, porque, como foi dito por Bezerra de Menezes, Jesus está contando com a gente do mesmo jeito que a gente conta com Ele. Eu conto com Jesus na minha vida. Não tem um dia que eu não coloco a minha filha para dormir, que eu não peço ao Mestre amado que a proteja. Mas da mesma forma que eu estou contando com Ele, Ele está contando com a gente. E cada um aqui carrega a centelha divina do amor. Vamos fazer a nossa parte. Vamos nos doar. Flávia, mas eu não tenho mais coluna para fazer o que eu gostava de fazer. Eu gostava de costurar na obra do berço. Não tem? Faça aquilo que a gente dá conta. O Chico Xavier estava andando numa cadeira de rodas. Ele falou para Emmanuel, Emmanuel, já está passando na hora de eu ir embora, Emmanuel. Você não acha? Eu já não trabalho, não tenho mais a produtividade que eu tinha, não consigo mais psicografar. Emmanuel virou para ele e falou assim, Chico, enquanto você tiver condições de fazer uma prece que seja, vá trabalhar e não reclame. Não vamos achar que nós precisamos ter qualidades especiais para trabalhar na seara cristã. A gente precisa ter amor, boa vontade. E ele continua assim. Entretanto, é preciso estender a bondade igualmente em outros setores. Compreensão em família, trabalho sem queixa, cooperação sem atrito. Gente de Deus, olha a distância que está, eu já não estou enxergando. Pagamento sem choro. Gente, vocês já viram que magnífico o jeito que ele coloca aqui? É um outro tipo de beneficência. Compreensão em família. Aí a gente pensa que a gente vai ficando mais velha, a coisa vai melhorando, vai nada. Parece que a gente pensa que ninguém vai largar mais, né? Nós estamos casados há quanto tempo? Mas tem gente que ainda usa aquele, não, mas você me conheceu desse jeito, sabe que eu sou assim, me aguenta. Oi? A gente casa achando que a pessoa vai mudar. É ou não é? A gente até sabe dos defeitos, mas a esperança é, vai melhorar. Afinal de contas, a gente está aqui na Terra para quê? E é para isso que a gente está um junto com o outro. Vamos melhorar junto? Compreensão em casa. Às vezes a gente tem um sorriso lá fora, dentro de casa. Onde você enfiou o controle? Nossa, mas você vai continuar deixando a luz acesa se não sou eu para pagar as coisas aqui dentro de casa? A gente às vezes não sabe dialogar dentro de casa. Compreensão para entender que aquele dia foi mais puxado para aquela pessoa. O trabalho exigiu mais. A gente pode amenizar, lavar a vasilha, fazer um cafezinho. Não é possível que a gente não vai passando o tempo, a gente não vai melhorando. Vou voltar aqui. Trabalho sem queixa. Meu Deus do céu, principalmente quem está ficando mais velho. Para de reclamar.
É um tal de reclamar do trabalho. É o seu ganha-pão. Vai lá atrás, quando você começou, no seu primeiro momento de entrevista, quando você passou num concurso, você comemorou. Ah, Flávia, mas de lá para cá muita coisa mudou. Não me interessa, é o seu ganha-pão. Se não te satisfaz, estude e passe em outro. Ou mande seu currículo para outra empresa. Mas enquanto você estiver lá, para de reclamar, não é justo. Não é justo com você. Não é digno para você ficar reclamando do lugar em que você está trabalhando. É feio. Parece que você não tem competência, ou tem competência para estar demais e estar ali, não é aceito em outro lugar. Então, de todo jeito, não combina. Enquanto estiver lá, faça o seu melhor. Não reclama, não. E peça a Deus que o ajude para que você possa, às vezes, trabalhar em algo que será melhor. Mas é muito ruim a gente ficar, como diz o outro, cuspindo no prato que come. É dali que você tira o seu salário, o seu sustento. É chato quem reclama de tudo, gente. É desagradável. Vamos trabalhar sem reclamar. É o que Emmanuel coloca para nós. E ele ainda vem aqui, ó, cooperação sem atrito. Tem gente que está tentando cooperar, quer cooperar, mas está causando atrito. Às vezes, dentro da casa espírita, Jesus amado, vocês vão ter uma festa junina aqui, pelo amor de Deus. É para todo mundo trabalhar sem atrito, né, Dona Ivone? Bora trabalhar sem atrito, meu povo. Paciência, beneficência e paciência. Nós precisamos ser solução e não problema. E aí ele vem e fala aqui, pagamento sem choro. Eu amo pagar as coisas. Salário chegou, poder honrar os compromissos. Aí a gente vai pagar a energia. Oh, esse trem está caro demais. Vai pagar a água. Meu Deus do céu. Eu gosto de contar essa história porque ela é verídica. Acho que muita gente que conhece, eu adorava aquele Todos Odeiam Cris. Um episódio que passava lá. Ele está rindo, que alguns devem lembrar. Eu não sei, eu sei que eu adorava aquelas historinhas, um filminho americano, Todos Odeiam Cris. Passava no SBT, nem sei se passa mais. O pai do Cris, que eu não sei o nome do ator, eu vi uma entrevista dele, e aí, Todos Odeiam Cris, né? Ele falou o seguinte, que a partir do momento que ele parou de reclamar, a vida dele deu uma guinada. Mudou. Engraçado, eu precisei ouvir isso de um ator americano, não foi nem na casa espírita e nem lendo o livro. Eu comecei a falar assim, peraí, eu ia para o supermercado, eu fui com dó das caixas do supermercado, ou caixa, né? Uma reclamação. Nossa, gente, antes com isso aqui eu enchia mais do que está aqui, agora não dá para comprar metade. Ia no posto de gasolina, eu reclamava. Mas eu falei, gente, eu trabalho, eu tenho meu salário, eu estou conseguindo comprar meu alimento, é um trabalho honesto, eu tenho carro, eu consigo. Para de reclamar. Será que a gente precisa conviver com a dor tão de perto, de gente que está enfrentando um câncer, que está num leito de dor de hospital, para a gente parar de reclamar? Nós atravessamos uma pandemia. A gente tem motivos mais do que suficientes para a gente agradecer. E como disse um ator americano, depois que a gente para de reclamar, os caminhos se abrem para nós. Quem lê André Luiz sabe que nós estamos aí numa corrente fluídica e que o nosso pensamento, ele tem tanta influência em tudo que a gente faz. Mentaliza o bem, faça o bem. Para de achar que nós somos vítimas, porque nós não somos. Estamos no país certo, com a família certa, no emprego certo. Nós escolhemos. Mania que a gente tem de fazer papel de vítima. E nós que conhecemos a lei de pluralidade das existências, sabemos que o algoz de hoje, provavelmente alguém que nós prejudicamos no passado, então vamos parar. É preciso que a gente pare de se lamentar com tudo. E ele vem,
atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante. Olha que bonitinho. Olha, ele coloca caridade para a gente dar atenção para quem está falando. E às vezes a gente conversa com uma pessoa que fala baixo, o assunto está desinteressante. Quando a gente vê, a gente corta a pessoa, já olha, isso é falta de caridade. Vamos dar a atenção que a pessoa precisa. Respeito aos problemas dos outros. É muito claro. A pessoa está com um problema. Cada um tem a forma de enfrentar um problema. Tem pessoas que são mais fortes, outros são menos fortes. Mas vamos respeitar. Não vamos sair falando dos problemas das outras pessoas. É a máxima de Jesus. Façamos aos outros o que nós gostaríamos que fizessem conosco. Aqui, serenidade nas horas difíceis. Silêncio às provocações. Tolerância para com as ideias alheias. Gentileza na rua. Meu Deus. Emmanuel é maravilhoso, né? A tal da tolerância com as ideias alheias. Tem gente que desde a eleição, mas não é agora não, é a outra. Gente da mesma família não conversa mais. Por quê? Porque não respeita a opinião do outro. É importante que a gente tenha tolerância. Nós somos uma família espiritual. Cada um aqui está num grau, numa condição evolutiva diferente. Então, não é fácil lidar, obviamente, mas nós precisamos respeitar. Existe no Livro dos Espíritos a lei de liberdade. Cada um tem a sua consciência. E a gente precisa ter esse respeito para com quem pensa diferente de nós. Ah, Flávia, mas eu não tenho, eu não dou conta. Não dá conta por quê? Nós somos os donos da verdade? Será que o que a gente fala 24 horas por dia, a gente não erra nunca? Senão a gente tem que rever a nossa vaidade falando mais alto. Então, a gente não concorda, mas a gente respeita. Ah, mas com o fulano não tem diálogo, então não tenha diálogo nesse aspecto. É um aspecto que desestabiliza? Tem assuntos que são polêmicos. Eu até ia falar do Vila Nova aqui, mas eu vou deixar, gente, que eu sou torcedora do Vila. Estou brincando. Mas tem assunto que é polêmico, né? Eu só chamo de moché quem eu vejo que não vai apelar. E a brincadeira, gente, agora, se você vê que vai criar um assunto ruim, seja religião, seja o esporte, seja política, evita. Nós vamos perder amizades por conta disso. Eu tenho um grupo de amigas maravilhosas. A gente encontra, a gente não toca em determinado assunto. Porque nós precisamos ter mais tolerância. É o que Emmanuel fala aqui. Silêncio à provocação. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é colocar a paciência à prova mesmo, quando alguém te provoca. E tem as pessoas que sabem provocar. Tem determinada pessoa que fala uma coisa para a gente, está ok. Outra pessoa fala a mesma coisa e te tira do sério. Por quê? Parece que ela é assim com o nosso obsessor, sabe? Fala de um jeito que vai te ferir. É uma coisa. Se você sabe que vai encontrar com essa pessoa, já reza antes. Já se proteja para não entrar na provocação. Eu adoraria ter uma receita precisa para isso, mas não tenho. A que eu dou vamos rezar antes. Com alguém que nos desestrutura, mentaliza Jesus, mostra a sua fraqueza diante dessa pessoa. Essa pessoa me desestabiliza, me ajuda, meu anjo da guarda, para que eu não entre na provocação. Para que eu saiba usar as palavras para cortar o assunto. Não há nada que a gente não peça na oração que a gente não consiga. E ele finaliza, a beneficência pode efetuar prodígios, levando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência para completar-se não pode viver sem a paciência. Que coisa! Porque para a gente ser benevolente,
para a gente fazer a caridade, nós vamos conviver com pessoas que vão cobrar de nós, às vezes, a paciência. É um exercício que tem que ser feito junto ali. São as mensagens de Emmanuel, por essa psicografia maravilhosa do nosso querido Chico Xavier. E eu vou finalizar relembrando, mais uma vez, essa mensagem de Bezerra de Menezes. Jesus conta conosco da mesma forma que nós contamos com Ele. Façamos o bem. Todos nós temos condições de... A gente compreende as parábolas de Jesus, como parábola do talento, parábola do bom samaritano, parábola do semeador, que fala disso, de caridade, de fazer o bem, que Ele ampare a cada um. Gente, ela falando aqui, eu lembrei de um acontecimento comigo. A radiação, uma pessoa me chamava para falar lá. Eu tinha pavor, eu falava, meu Deus, tá. Mas chamava, eu sofria, mas eu ia, falava. Quando foi um belo dia, mais ou menos, era mais de 2 horas, era umas 2h30. Estava arrumando a cozinha do almoço, a menina bate no portão. Cheguei e falei, o que foi? Socorre nós lá, a oradora não veio. Falei, divino Pai eterno, e agora? Meu Deus, e agora? Não deu tempo de tomar banho, porque lá começa 3. Eu só troquei de roupa, pintei o cabelo, mas subi resmungando. Oh, meu Deus, desse jeito também não. Eu não sou oradora, eu sou aprendiz. Quando eu estou atravessando a rua, veio uma voz na minha cabeça. O trabalhador tem que estar na hora que precisa. Calei a boca, parei de reclamar. Cheguei lá, falei, pronto. Então, são situações que a gente passa, que não é fácil, né? Olha bem, esse negócio falando na minha cabeça, o trabalhador tem que estar pronto na hora que precisa. Assim somos nós no dia a dia, né? Jesus espera que nós façamos o melhor de nós em benefício dos outros, ajudando os outros, não é? E a terceira revelação deixa bem claro para nós que somos espíritos milenares aqui na Terra, milenares. Fizemos coisas horrorosas, apesar dos milênios de aprendizado, olha quanta coisa feia a gente vê por aí, né? Então, vamos aprender. Eu vou encerrar o trabalho, né, para depois passar para o passe. Vamos pedir a Jesus neste momento que derrame bênçãos de luz, de paz, envolvendo cada um de nós, envolvendo a nossa casa de oração, envolvendo nossos familiares. E essa paz, Senhor, que podemos sentir neste momento, possa ser irradiada em benefício de todo o planeta Terra, Mestre. Que a tua paz seja conosco. Porque o Senhor é meu pastor e jamais me faltará. Deitar-me faz em verdes campos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor de teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Prepara-me um banquete de amor na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda de alegria. Certamente que a bondade e a misericórdia me guiarão por todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, com essa prece nós vamos encerrar o trabalho da noite, te agradecendo por tudo, Senhor, que tem feito a nosso benefício. Assim seja. Eu vou apagar a luz, gente, mas ainda vou fazer uma prece para começar o passe, tá?